A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou mensageiro de Deus para a sua vida. Eu quero hoje me dirigir a você que disse, basta, chega, não aguento mais, a carga é grande, é maior do que a minha capacidade, eu desisto da vida. Nós vamos conversar com você, vamos mudar o foco da sua vida, a crise, para colocarmos seus olhos em Jesus Cristo. Pois bem, exatamente sobre esse assunto que eu quero usar esses próximos minutos do programa. Para você que tem dito sistematicamente, chega, basta, acabou, não vou conseguir, o mundo, a crise, a doença, as lutas dentro da minha casa, as lutas empresariais me derrotaram. Esta é a atitude normal de um ser humano. Quando o homem se depara com a tempestade, a tendência é abandonar o barco. A tendência é deixar o navio. Mas você sabe que em muitas situações na Bíblia Sagrada, Deus permitiu que, por exemplo, uma tempestade se levantasse para testar a fé, para provar a fé de alguém. Um dia, Jesus estava num barquinho, ele disse, olha, vamos para o outro lado da margem deste mar, porque eu preciso dar uma descansada. Do outro lado, a gente nos esperando. E eles foram no barquinho, diz que no meio da travessia, porque Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Diz que no meio da travessia, quando Jesus já estava dormindo no barco, levantou-se uma tremenda de uma tempestade. Um vento rugindo, as ondas espumando, e Pedro, o mais colérico e sanguíneo dos discípulos, olha para aquele mundão de vento, de ondas e se desespera. E ele vai e desperta Jesus. Ele disse, Jesus, nós estamos passando por uma tempestade e você fica dormindo? Você não se importa que nós pereçamos? E Jesus, despertado, olha o vento e disse, sossega, fala às ondas e as ondas se acalmam. E depois Jesus tem aquele diálogo que precisava de ter com quem estava ali demonstrando tudo menos confiança. Ele diz a Pedro, vocês são pessoas de pequena fé? Vocês estão duvidando? Por que você está duvidando? Eu estou aqui. Então, a diferença da vida é que todos nós passamos por tempestades, furacões, tsunamis, todo mundo passa, não há como. A vida é isto mesmo, esta terra não é exatamente um paraíso. Agora, o problema é se Jesus está no barco ou não, se ele é parte da vida ou não. Porque quando um ser humano, sozinho, enfrenta uma tempestade, um furacão, uma adversidade, uma crise, uma perda, uma quebra, a tendência qual é? É se olhar como vítima, se desestabiliza e pior do que isto. Há pessoas que chegam a dizer, eu quero morrer. Mas eles não sabem que tudo é temporário, esse é o drama.
Quando Jesus foi despertado, ele mostrou que a tempestade, a força do vento, as ondas não são para sempre. Porque quando ele está no barco, e claro que você pode dizer, mas sim, apóstolo, mas com os discípulos, com Pedro, ele estava lá no barco. Agora eu estou aqui no meu barco e eu não vejo Cristo sequer dormindo na polpa do barco. Mas você sabe que ele deixou a sua presença pelo Espírito Santo de Deus e ele nos deu uma arma, um poder que é o maior poder e a maior questão de autoridade nesta terra, que é a fé em Jesus. Ele não precisa de estar fisicamente no meu barco hoje, mas eu o tenho porque eu o recebi como Senhor e Salvador, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa, eu sou dirigido pelo próprio Espírito Santo, e quando vêm as adversidades, eu tenho uma autoridade que eu tenho que usar pela fé. Então, afinal de contas, Cristo está em mim, logo ele está no barco. E se ele é por mim, disse o apóstolo São Paulo, quem será contra mim? Estou falando com você que é um empresário, é um profissional liberal, um executivo, um empreendedor, um magistrado, um homem do esporte, do cinema, da televisão. Quem sabe que de repente a sua vida estava tão bem, estava numa primavera, um verão tranquilo e de repente se estabelece o inverno chuvoso. Se você está sozinho perante este momento, porque a nossa vida é sazonal, ela pode ter verão, mas pode ter inverno. Agora, o que você tem que saber é que tanto o inverno quanto o verão passam. Ele disse isso no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Ele diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver o quê? Sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O que Jesus está dizendo? O que o Senhor está dizendo desde o livro de Gênesis? Que a vida tem mudanças. O problema é que quando se estabelece o inverno, a pessoa se esquece que depois pode vir um verão ou uma primavera. E é aí que tantas pessoas se desesperam. Porque, você sabe, só consegue ultrapassar uma tempestade de vida quem tem fé em Jesus Cristo. Senão, a pessoa corre para o psicólogo, corre para o psicanalista, tem desejos estranhíssimos dentro da sua mente e do seu coração, porque ela não tem recursos para o confronto com a adversidade, ou com o fogo, ou com as águas, ou com os rios, porque o profeta Isaías disse isso. Ele diz, quando passares pelo fogo, então, ele está mostrando que é viável e acontece, é lógico, todos nós em algum momento passamos pelo fogo. Só que ele diz, olha, quando você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. As chuvas não são capazes de destruir você, os rios não vão te fazer submergir. Então, as vicissitudes, todos nós passamos. A diferença é de que, se você tem Jesus, o fogo não te queima. O rio não te engole. A chuva não te destrói. Por quê? Porque a fé em Jesus nos torna pessoas mais que vencedoras. Então diz que jamais cessarão. Haverá inverno, mas tem verão. Haverá sementeira e tem colheita. Frio, calor, dia e noite. Então, a nossa vida passa.
é sazonal. Agora, nós precisamos de saber é que se Jesus não é parte da vida, meu amado, você está literalmente perdido, incapacitado. Por isso é que os laboratórios de farmacêuticos faturam bilhões de dólares no mundo com os calmantes, com os ansiolíticos, com os... Enfim, não posso falar aqui em nomes, nem devo, eu quero lhe falar de Jesus. Por quê? Porque a pessoa não tem a âncora da sua alma. Então o vento bate, a pessoa cai. O fogo vem, ela é queimada. O rio vem, a pessoa submerge. Então, o que está faltando na sua vida? Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Jesus. Não resista. Não ande nessa coisa, esse ioiô, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia... Porque assim, é possível passar pelo verão sem cair no ostracismo, na depressão, na angústia, no medo. É possível. Porque eu sei que após o inverno, vem o verão. Então, a vida não é feita só de invernos. Quizás a vida não é feita só de verões ou de primaveras. É sazonal. Mas Jesus é que faz a diferença. É Ele que faz a diferença. Aliás, só Ele faz a diferença. Só Ele. Por isso Ele quer hoje uma nova atitude de vida. Ele quer que você hoje tenha uma nova atitude de vida. Algo novo. Um divisor de águas. Sua vida foi até hoje, não será. Porque se você viveu um inverno dramático, gelado, escuro, triste, de choro, de pranto, então quando Ele está presente, a vida muda. No livro de Mateus diz isto, olha só. Mateus no capítulo 6, ele fala sobre essa questão da vida, do dia a dia. Ele faz aqui uma diferença entre o gentio, quem crê, quem não crê. Ele diz assim em Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Você não é uma pessoa mais importante do que uma ave? E ele continua dizendo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu gosto muito desta passagem, porque ela é muito esclarecedora, ela é luz para as nossas mentes. Jesus está falando da inquietação da vida, da ansiedade da vida, daquele pensamento que às vezes faz o homem refém. E amanhã? Mas como será? Mas como será? Então ele diz, calma, cada dia é um dia. Hoje, vamos tratar da vida hoje, porque se você constrói hoje bem a sua vida, o dia de amanhã será mais fácil. Nós somos, em síntese, hoje, o resultado
de tudo aquilo que fizemos, decidimos, passos de fé, ou os passos que deixamos de dar, as decisões, tudo, nós somos é um somatório. Então, se eu não tive a preocupação das coisas espirituais, do cristianismo legítimo, da Bíblia Sagrada, dos padrões sagrados de Deus para a minha vida, aí, quando vem a onda, quando vem a tempestade, quando vem o desânimo, a pessoa literalmente, ela cai, ela fica prostrada, ela quer desistir da vida. Não foi assim que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Todos os dias nós temos dificuldades, nós temos confrontações, nós temos ventos. Agora, quem não tem Jesus, como é que a Bíblia chama? De pagão. É o pagão que fica ansioso, que fica apavorado, que fica deprimido, que fica em pânico. Você sabe por quê? Porque o pagão não confia em nada nem em ninguém. É aquela expressão que eu ouvia desde o início do ministério, pessoas dizem, graças a Deus que eu sou um ateu. Não existe coisa pior na vida do que a pessoa se achar um ateu. É muito pobre, é paupérrimo. Quando um homem, um ser humano, uma mulher, invoca esta posição contrária a Deus, isto é muito pobre. É muito triste quando você vê uma pessoa que diz, eu sou um ateu, eu sou um comunista, eu não acredito em Deus. Isso é muito triste. Se você não tem um lugar para Deus no seu coração, não clame na hora da angústia, porque você não terá ninguém para lhe socorrer, não terá uma âncora para a sua vida. Eu sei que as pessoas dão uma desculpa do seu ateísmo, porque vida espiritual tem compromisso. Vida espiritual tem responsabilidade. Vida espiritual, por exemplo, de um homem e de uma mulher de Deus tem compromisso, de fidelidade, de amor, de respeito. E as pessoas que não querem viver esse padrão, que não querem compromissos com a verdade, dizem, eu sou ateu. Eu sou ateu. Mas não existe coisa mais triste na vida do que uma pessoa que diz, eu sou um ateu. Esta pessoa está condenada para a perdição eterna. Ela já vive em sofrimento, mas o pior será a segunda morte. Então, estou lhe dizendo isto porque eu quero que você creia, confie, acredite em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dizemos algumas palavras, às vezes, sem nos apercebermos do significado. Deus está no controle. Quando uma pessoa tem a capacidade de dizer Deus está no controle, ela não teme absolutamente nada. Quando você diz Ele cuida de mim, você não tem que temer nada. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida. Então, isto tem que ser uma vida de compromisso com Ele. Uma entrega. Talvez você seja uma pessoa que chegou aqui ao Rio de Janeiro, não tinha nada, e hoje é uma pessoa estabilizada, tem tudo, mas falta-lhe a essência. Você pode ter cultura geral, educação aprimorada, status de vida, posição na sociedade, um bom salário, uma boa estrutura familiar, mas isto tudo é frágil se você não tem Jesus como seu Senhor. É por isso que a nossa sociedade está como está, de ponta cabeça. Temos um Brasil dividido, temos brasileiros odiando brasileiros, temos um descontrole na vida pública do nosso país. Por quê? Porque nunca este país se voltou para duas coisas importantes. Primeira coisa, Jesus. Então nós temos aí formadores de opinião
contrários à Bíblia, contrários a Deus. Temos hoje um mundo novelístico que transtorna a nossa sociedade com valores contrários a Deus, aplaudidos pela sociedade, por uma parte da sociedade. Então, a falta de Jesus é que traz a infelicidade do ser humano, da família ou da nação. Em segundo lugar, a falta da educação. Você sabe que um país que não pensa na educação como base da vida, o que será o nosso país amanhã? O que será daquele jovem que hoje não tem acesso ao banco escolar e amanhã pode se tornar um criminoso? Porque ninguém é capaz de prosperar na vida se não tiver a educação. A educação é fundamental. Por isso, o profeta Oseias disse: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento nas questões espirituais. Então, as suas lágrimas de hoje podem ser transformadas no regozijo de amanhã. Usa a sua fé. Não é uma fé emotiva, uma fé passiva. Tiago diz que a fé sem obras está morta. Mas uma fé autêntica, legítima, sábia, poderosa, a fé de Jesus Cristo. E lembre-se uma coisa: Deus só recompensa o humilde, aquele que se submete, aquele que diz: meu Deus, apesar de eu ter uma posição social, apesar de eu ter dinheiro, apesar de eu ser isto ou aquilo, em termos de sociedade, ou quizás alguém que diga: eu não sou nada disto, mas eu me entrego a Deus. Você já imaginou um presidente da República, um governador de estado, um ministro, um magistrado, que invoca a Deus, que crê na Bíblia Sagrada, que serve ao Senhor Jesus Cristo, que não se envergonha do Evangelho? Você já imaginou uma nação governada segundo as regras bíblicas? Seria maravilhoso. Mas isso não pode estar tão longe dos nossos ideais. É possível isso acontecer. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele. Use a sua fé e torne-se uma pessoa vencedora para a glória do Senhor. Hoje é terça-feira. Se você me assiste pela Bandeirantes, pela manhã, às 10 horas da manhã, temos escola bíblica na igreja, o Bispo Daniel. E amanhã, 7h30 da noite, uma noite poderosa, onde vamos dar continuidade ao tema da autoridade do cristão. A maioria das pessoas crentes não conhece a autoridade que lhe foi delegada por Deus. Não usam essa autoridade. Logo, muitas vezes são derrotadas e vencidas. Ou então, buscam uma pseudo-autoridade fazendo um sacrifício, tentando barganhar com Deus. E não é assim que funciona. Nós vamos mostrar como esta autoridade foi delegada e como é que alguém que veste uma armadura de Deus se torna uma pessoa vencedora. Vitória. Eu gosto desta palavra. Eu amo esta palavra. Eu fui criado para ser um vencedor. Em nome de Jesus. Amém? Então, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, essa rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e próximo da 28DP. Temos aqui uma linda catedral. Veja só, olha que linda catedral. Temos parque de estacionamento, temos toda a vida social de um ministério e eu espero por você. Nosso telefone é 3017 9090. 3017 9090. Quero agradecer também a Deus porque nós temos um povo, o povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte com os seus dízimos e ofertas para que o reino seja proclamado. Então, a minha gratidão por cada família, cada homem, cada senhora, cada jovem que ombreia o apóstolo para que a palavra de Deus corra e seja glorificada. Minha gratidão eterna. Temos conselheiros esperando pelo 3017 9090 e aguardamos você
num dos próximos cultos da igreja. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o povo da Cristo Vive, nossa equipe de televisão, todos dizemos, chegou a tua hora, chegou o teu dia, hoje um divisor de águas, a sua fé lhe torna vencedor. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.